Olá, seja muito bem-vinda ao programa Tô Fora do Meu País e Agora. Esse programa é voltado para você, mulher estrangeira que busca desbloquear o seu potencial, resgatar sua autoconfiança para se realizar onde quer que esteja. Eu sou Manhana, sou terapeuta e sou reprogramadora mental e vou estar aqui hoje com o tema As 10 regras para se viver bem em outro país. Regras talvez não seja a palavra certa para a gente falar aqui das 10 regras, mas talvez 10 atitudes também que a gente deve tomar, né? Quando a gente vai para um novo ambiente, a gente precisa saber o que é aquele ambiente, como funciona. E isso é fundamental para a gente ter assertividade de como se colocar, né, no novo lugar que a gente está chegando. E não é diferente quando a gente vai para outro país. Para se viver em outro país é preciso que, principalmente, se adaptar. Essa palavra todo mundo sabe. Mas quando fala em adaptação, muitas pessoas pensam que a adaptação é a pessoa ser flexível. E eu vou lhe dizer a diferença. Você estar adaptada é diferente de você ser uma pessoa flexível. Porque quando você é flexível, você é aquela pessoa que está naquele momento, né, se abrindo para aquela situação que está se apresentando. Então, por exemplo, se alguém vem e diz que a sua postura está errada ou sua roupa é inadequada, você se permite a mudar de roupa e ir para aquele local. Ou então falar de uma outra maneira, se dirigir de outra maneira, ou falar mais baixo, de repente, né? E se comportar da maneira esperada. Isso é ser flexível. Ou então aceitar a atitude de outra pessoa que não faz muito parte do seu universo, do que você acredita que é bom, porém você aceita e não leva aquilo como uma ofensa ou algo do tipo, por isso você vê que é a cultura, né? Então você não reage, ou reage para se adequar àquela situação. E isso é flexibilidade. A pessoa flexível, normalmente, ela tem relações boas com o meio onde ela vive. Agora, quando fala em adaptação, ela tem uma diferença. Porque a adaptação, ela significa que é como se fosse um molde, né? Você vai, entra ali e sai exatamente daquele formato. Então, se adaptar, você tem uma modificação, não temporária, como flexibilidade, mas uma mudança de fato. Então, quando fala adaptação, por exemplo, na maneira de vestir, que eu trouxe aqui o exemplo, você não ir para determinado evento com a roupa porque alguém falou, você não deixa de ter aquele hábito de usar um decote ou uma transparência. Estou dando um exemplo, viu, gente? Então, quando você está adaptada, você já, aquelas peças que você utilizava no seu país, já não faz mais parte do seu guarda-roupa, porque você se adaptou ao que aquela cultura utiliza, né? Então, se eu estou dando o exemplo de decote, porque é pouco utilizado aqui na Suíça, decote, é pouco utilizado também transparência. Mas pode ser qualquer tipo de exemplo, como também falar baixo. Então, eu, por exemplo, falo muito alto. Tá aí um ponto que eu não me adaptei à Suíça. Eu tento flexibilizar, me controlar para não falar alto. Então, estou sendo flexível, mas adaptada à cultura suíça, a maneira que eles se expressam, a maneira que eles falam. Acho, mas eu já me adaptei na questão, por exemplo, de não usar o telefone dentro de um transporte público. Isso eu não faço. Então, estou adaptada à Suíça, coisa que para mim é natural a pessoa estar no Brasil e falar dentro de um ônibus ou de um transporte. Então, assim, eu me adaptei a isso, mas a questão do falar alto eu ainda falo, então é difícil para eu me adaptar a isso aí. Nem tudo a gente vai se adaptar também. Mas o quanto mais a gente se adapta, né, questão da alimentação,
a questão da roupa, como eu disse, a questão do clima, a questão de como a gente se expressa, como a gente se relaciona com o outro, o que a gente faz de hábitos também diário. Isso tudo vai fazer com que a gente facilite a nossa vida. Quanto mais adaptação, mais facilidade. Quando fala nas 10 regras, quando você não segue essas regras, o que pode acontecer é que você vai dificultar a sua existência, a sua vida nesse país que você escolheu viver. Mesmo que seja temporariamente, né? Porque tem pessoas que vêm para juntar um dinheiro, tem pessoas que vêm porque foram transferidas, tem pessoas que vêm para outro país porque veio fazer um estudo. N motivos para a pessoa sair do país de origem e vir morar em outro. Então, pode ser que a pessoa venha por tempo limitado e por isso já tenha na mente, não vou me adequar muito mesmo a esse país porque eu vou passar pouco tempo e ignore, né, as regras locais, os hábitos locais. Isso vai dificultar a convivência dela, mesmo que seja num curto espaço de tempo, né? Seja uns 6 meses, um ano, 2, 3 anos. Então, e aquela pessoa que não tem perspectiva de voltar para o país de origem, aí é que vai complicar completamente se não segue essas regras. E quem segue, como é o que ganha, né? Quem segue as regras. Ganha qualidade de vida, ganha consciência livre, né? Não tá pesada porque tá infringindo qualquer tipo de regra. Quando eu digo regra, não é regra infringir a lei, mas sim a regra que é tida como da sociedade, como funciona a sociedade local. Então, quando fala em você seguir essas regras, você ganha em todos os sentidos. Você tem facilidade da adaptação, você tem facilidade em fazer amizade, tem facilidade de conseguir um emprego, tem facilidade de andar, de ir e vir, sem ter grandes problemas. É porque quando a gente não segue as regras locais, é bem provável que a gente escute algum tipo de reclamação na rua. É bem provável que a gente também leve muitos nãos. Então, vamos falar aí sobre essas regras. Quando trago um exemplo de pessoas que não seguem as regras, existe uma pessoa que é próxima que ela tá aqui há mais tempo do que eu, acredito, uns 14 anos que ela tem de Suíça. Mas o que acontece é que ela ainda quer viver no eterno verão. E a Suíça tem as estações do ano muito bem definidas, né? E aí tem quem diga também que vive mais de inverno do que de verão. E é verdade, porque a primavera é um pouco frio. O outono também é frio. Então, para mim, a maior parte do tempo tá frio. E aí, quando a pessoa cria uma resistência em relação ao clima, e aí vai dificultar, porque o inverno vem, o tempo muda, o frio chega. E se a pessoa não está disposta nem aberta a ver a beleza das diferenças nas estações, né? Que aí o inverno traz a neve. Tem um lado negativo? Claro que tem, gente. Mas quanto mais a gente olhar para o lado positivo, mais facilidade a gente vai ter de se adequar ou se adaptar. Então, ela não consegue se adaptar ao clima, então sofre e fica querendo todo o tempo estar no Brasil e não tem como viver lá e cá. Normalmente não tem, né? Como a gente vive em 2 países ao mesmo tempo. Então, ela sofre com isso. Outra questão que ela sofre também é porque vive comendo as mesmas comidas que comia no Brasil. Então, sempre fica na dependência de ir atrás do supermercado, de buscar carne e o que for, produtos do Brasil. Aí não se adequa também à comida. Outra questão que não se adequa é a questão também da língua. Aprendeu, fez o curso, fala, porém não consegue desenvolver uma conversa de muito tempo. Então isso dificulta nos relacionamentos, dificulta ter uma amizade, dificulta também de conseguir um emprego bom.
Então, se lamenta por não ter um emprego, mas não vê todas as atitudes que ela está tomando, né? E infringindo as regras aí, né, de você estar no novo país e estar realmente se adequando a tudo que está vivendo. Então, eu dei o exemplo dessa pessoa que não segue quase nenhuma regra e que sofre e fica todo o tempo em voltar, pensando em voltar, em um dia morar, como se fosse um sonho que nunca chega, porque passaram aí, né, tem quase 10 anos que eu a conheço, 10 disso ela tá 14 e ela sempre na esperança que vai voltar um dia e nunca volta, e o tempo passando, nem ela respeita as regras, as atitudes, não tem as 10 atitudes, que eu acho que a palavra até é melhor do que regra, e ao mesmo tempo não realiza também de que é melhor voltar, talvez. Então vive esse duelo e acaba o tempo passando e a pessoa sofrendo. A primeira regra é: prepare-se para o choque cultural. Então, a pessoa que migra para outro país, não espere que não vai ter choque cultural, porque vai ter. A pessoa primeiro muda completamente a forma como a sociedade funciona. E eu vou falar da minha experiência aqui na Suíça. Então, os suíços, eles são reservados comparado ao brasileiro. Os suíços são, para mim, no meu ponto de vista, como policial, fica olhando tudo que os outros estão fazendo de errado para reclamar e dizer que não é assim que deve fazer. Então, se bota o lixo no lugar errado, que aqui existe para papel, existe para metal, a pessoa logo fala. Se você vai tirar fotos de um ambiente, a pessoa pode botar os cachorros atrás de você. E ocorreu comigo, viu? Eu não tô contando histórias loucas, não. São situações que ocorreram comigo. Eu fui tirar foto de um lugar bem lindo, um campo. Existia assim, eram muitas fazendas. E eu entrei numa estradinha de terra para tirar fotos de umas flores. E a pessoa me falou assim: o que é que você está fazendo aí? Eu vou botar os cachorros atrás de você. Eu disse: eu estou tirando fotos das flores. Era um campo gigante, eu estava na estrada de terra. Como é que eu ia saber que eu não podia entrar naquela estrada de terra? Não tinha portão, não tinha muro, não tinha nada. Né? E várias vezes a gente anda por dentro da agricultura. Então, tomei um susto com essa atitude, mas porque eu infringi a regra. Não se entra na propriedade de ninguém. E aqui na Suíça isso é muito claro. É diferente do Brasil. O que é do outro, a gente não vai além. Então aqui é uma flor que está no jardim do outro, pode não ter muro nenhum, você não tira. E no Brasil é normal a gente tirar. A gente tira até fruta, né? Do jardim do vizinho ou da calçada do vizinho, tem uma árvore. Então, isso é uma regra que aqui é muito claro. Aqui é o meu espaço e aí também tem a distância, né? Em alguns países, eu acho que na Inglaterra principalmente e em outros também, a distância de você se comunicar com o outro. Você não se aproxima tanto da pessoa para falar com ela. Então, isso mostra muita intimidade. Aqui você não chama pelo nome, você chama pelo sobrenome. Então, choque cultural. Como é a diferença dessa cultura que você está indo para a cultura que você estava? Aqui chama pelo sobrenome as pessoas. Para mim isso também foi estranho. Eu ter que chamar minha sogra pelo, né, que na época eu era namorada só, chamar pelo sobrenome, não pelo nome. As pessoas se apresentam e eu ficava no começo muito confusa. Se era nome, se era sobrenome, o que era aquilo, até entender, cair a ficha. Então, o choque cultural vai existir. Você vai tomar um susto com várias atitudes que para você é estranha, mas que para o país que você está é muito comum, muito normal. E o quanto antes você observar e ver essas diferenças, mais fácil vai ser sua adaptação nesse local. A outra regra é: conheça a língua. E quando eu digo conheça a língua, não é necessariamente dominar o idioma. Isso seria o ideal, né? Mas fale, consiga se comunicar, tenha a sua independência em relação ao idioma, consiga ir numa repartição pública, consiga ir no médico, pegar um transporte. Não fica na dependência de ter alguém do lado
para ir com você. Isso é uma regra aí, de qualquer país que você for, você tem que falar o idioma. Aí tem pessoas, eu me viro com inglês. Eu conheço pessoas, conheço até parente meu, que vive em outro país, a língua não é o inglês, mas ela se vira com o inglês. E aqui na Suíça também ocorre muito isso. Mas isso é como se fosse o suíço, né? Eu estou falando da minha visão aqui, ele não vê isso muito bem. A pessoa, depois de 5 anos na Suíça, não fala nada de alemão. A pessoa, depois de 10 anos, ainda está lá no inglês, se comunicando com todo mundo nesse idioma. No trabalho até pode ser válido, talvez o trabalho dele, da pessoa, lide com pessoas, né, que seja de outros países e precise do idioma inglês. Mas você se colocar numa sociedade que não é daquele idioma, falando um outro idioma, é no mínimo assim, é uma desvalorização com o país que você está. Então, falar o idioma local é uma regra, sim. E é a segunda regra. A terceira é: abra a sua cabeça. Se você vai para outro país fechado, que não vai mudar em nada, que é do seu jeito é assim, e que você não vai, como se fosse um orgulho, né? Porque muita gente fala isso com orgulho. Não vou não mudar meu jeito não de ser. Eu sou assim, pronto. E aí o que vai encontrar é muita gente na frente para você se sentir discriminada, porque vai ter situações, né? Se você não está se adequando, por exemplo, numa fila de um caixa, que aqui você tem que ter velocidade, você precisa estar com dinheiro ou com cartão, né, pronta para pagar. Seja numa fila também de um restaurante, do que for, né? Se for um self-service, você tem que estar preparada para pagar. As pessoas que estão atrás, elas têm o tempo dela como um tempo precioso. Ela não está disposta a ficar ali esperando. Você mesmo que tem que embalar suas compras. Então, se você desrespeita isso, né, você está machucando o tempo, né? Tirando o tempo do outro, usando o tempo do outro. E o que vai acontecer é que você vai escutar desaforos. Isso é o que acontece quando você não abre a cabeça e continua agindo da mesma maneira. É você levar para uma festa que você foi convidado várias amigas suas. No Brasil é comum. Hoje em dia eu acho tão estranho, mas é comum. É você ir para um restaurante que você marcou com alguém 7 horas da noite, chegar lá 8 horas. É você ir para uma festa que tem um horário para chegar e você chegar 1 hora depois. Isso é aceitável no Brasil. Isso é aceitável onde você está. Mas aqui não é, não funciona. Então abra a cabeça. Você tem que se adequar e respeitar o local, como funciona, entendeu? São pessoas pontuais, são pessoas que falam e não é para você marcar e desmarcar, né? Como no Brasil, você marca com 10 pessoas ao mesmo tempo e depois, de última hora, que você escolhe para onde você vai, o que vai fazer. Não funciona dessa forma, né? Quando você assume o compromisso, você não vai na casa de ninguém de uma hora para outra também. Você precisa marcar com antecedência. Aqui o suíço tem a agenda marcada para o ano inteiro. Ele já sabe as férias dele, já sabe tudo. Então, abra a cabeça para você ver o que é que está funcionando para fazer o mínimo parecido como eles, para ter um bom convívio. Isso é importantíssimo. Evite comparações. E isso todo mundo acho que cai. E eu caí também. E ainda eu acho que às vezes caio. Então, evita comparação. No Brasil era assim. Como se fosse assim a grande maravilha. Tudo no Brasil é maravilhoso. E aqui que é ruim. Então, começar a comparar. Lá eu sou convidada para todos os lugares. As pessoas me recebem muito bem. Aqui as pessoas não, né, botam só um pouquinho de comida. Lá é um banquete. Você vai para as festas, é tudo fartura. E aqui é coisa contada. Né? E se for para outros países, a Suíça nem é tanto, mas se você for para a Alemanha ou para outros países, vai ser assim. Mas, minha gente, entenda, se você for de encontro a isso aí, ficar brigando, ficar trazendo referência de outro país, o que você vai criar é uma antipatia, né? É uma inimizade, porque se você dá esse tipo de comentário com pessoas locais, as pessoas não vão gostar desse tipo de comentário de comparação.
E se você dá comentário com pessoas que são também da sua nacionalidade, de repente também elas não vão gostar. Porque elas já estão mais adaptadas do que você e já aceitam aquilo como normal e natural. E é chato, né? Ficar toda hora na comparação, falando do que perdeu, de como é lá, que é muito melhor do que aqui, em tal aspecto. Então, isso de comparar não é o caminho. Isso só vai fazer com que você fique mais frustrada e mais naquele pensamento. Eu não deveria estar aqui, eu deveria estar lá. E aí, quem tá aqui e lá, né? Aqui de corpo, cabeça lá, é melhor decidir para onde vai, porque desse jeito você vai viver uma vida de frustração. Toda hora que acontecer algo que você fizer uma comparativa e achar que no país de origem era melhor, você vai se frustrar e vai ficar infeliz, né? E a gente tá falando aqui para você ter felicidade, porque o meu objetivo com vocês que estão aqui é que vocês desbloqueie, saia da insatisfação para resgatar sua autoconfiança e sim encontrar sua realização de que é que você esteja. Mas você só vai encontrar isso daí se você abrir a mente e começar a entrar, né, nas regras do país onde você está, porque sem isso, com certeza você vai passar maus bocados. Então vamos para outra regra aqui. Seja acessível. Então, quando fala seja acessível, é porque muitas vezes existe a questão, sim. A gente acha que todo mundo é muito fechado, mas muitas vezes a gente se fecha. E a gente se fecha com medo de se machucar, né? E eu vou voltar até a minha comparação, que nos 2 primeiros anos que eu fiquei aqui, eu me fechei para amizade com brasileiros, por tanta coisa ruim e negativa que eu escutei dos próprios brasileiros, por achar que também, se eu ficasse em contato muito, eu não ia ter a oportunidade de falar o idioma com mais rapidez e também para evitar de estar toda hora em, né, como se fosse encangado, não sei a palavra exata, mas sempre com aquele povo do Brasil para todo canto e acabar abrindo possibilidades para ter novas amizades. Então, isso aí me fez ficar afastada. Então, seja acessível quando eu falo aquela pessoa nativa, seja acessível também aquela pessoa da sua cultura. Não coloca uma barreira, não bota você num pedestal, não cria uma distância. Quantas brasileiras que se negam a dizer que é brasileira, que nem fala o português para você não perceber que ela é brasileira. Isso daí está mostrando a acessibilidade para eu chegar lá. Oi, fulano. Oi, como é seu nome? Eu soube que você é brasileira. Não vou chegar, né? A pessoa fechou já. A mesma coisa aquela pessoa que chega numa festa, tem muitos nativos e ela não se comunica com ninguém, não se apresenta a ninguém, fica sentada comendo ou no telefone. Então ela mostra que ela não está acessível. Então seja uma pessoa acessível, se abra, se experimente, vá lá, se apresente. E olhe que isso eu desenvolvi muito aqui na Suíça. Porque no Brasil eu era um pouquinho reservada nesse sentido. Não ia sair numa festa falando com um, falando com o outro, de roda em roda. E aqui eu faço isso. Eu falo, sento numa mesa, sento em outra, vou pra lá, vou pra cá. Claro que existe pessoas tímidas, porém vamos vencer um pouquinho isso e vamos mostrar que a gente está disponível sim a conhecer o outro e a cultura do outro também. Então, busque afinidades. E aí, quando fala busque afinidades, veja o que tem também que você pode desenvolver aqui, que você desenvolvia lá no Brasil. Então, se lá você gostava de corrida, por que não correr aqui? Ah, mas é muito frio. Coloca uma roupa que lhe aqueça. Não para de desculpa e faz algo que lhe deixa bem. Se lá você tem o hábito também de ir para o cinema, tudo bem que você não vá na mesma frequência, mas que você também não abandone as coisas que você gostava lá de fazer, né? Então, busque o que é que tem aqui em comum, que é parecido com o país que você veio e que você pode fazer. E afinidades também podem envolver também nos relacionamentos. Então, se você vai para um grupo que fala, né, de questões do seu interesse, isso é buscar afinidade também.
buscar pessoas que têm o mesmo interesse que você. Então, pode ser de esporte, pode ser grupos e associações que existem muitas aqui na Suíça, né? Para questões do empreendedorismo, pode ser questões relacionadas à sua profissão, a hobby. Então, existem muitas aí questões que você pode realmente estar se integrando, buscando algo que é em comum de você com a pessoa nativa, né, que tem o mesmo gosto, fotografia, arte, sei lá o que, literatura, um grupo de literatura. Então, busca algo em comum entre você e o nativo também nesse sentido e busca algo em comum entre o Brasil, no caso, né, mas pode ser outro país, e aqui, onde você está. Então, outra questão também, mantenha contato com o Brasil. Isso daí não é pra gente pegar e dizer o Brasil morreu agora, brasileiro também tchau, e agora eu tô no novo país e esquecer de tudo. Não é assim. Porque quando a gente nega nossas origens, a gente se nega também. E a gente, quando não reconhece, né, quem somos, a nossa identidade, isso é um mal terrível que a gente faz, cria conflitos internos na parte emocional. Isso é uma destruição. Então, claro que você pode trazer um pouquinho do Brasil, temperinho do Brasil, para onde você está. Esquentar, fazer uma festa com uma feijoada, digamos. Isso pode. Agora, você trazer isso também, assim, não comer nada daquele país, só ficar fazendo sua comida, saiba dosar. É o tempero, é o gostinho que você vai trazer do Brasil. Talvez a música que você vai botar de manhã cedo e dançar um pouco para descontrair. Talvez o seu sorriso, a sua comunicação. Traga um pouco do Brasil para cá também. Mas não imponha o seu Brasil na cultura do outro, não é? Então, quando fala também, tem outra questão aqui. Conheça sobre o país que você vive. E isso muitas vezes é negligenciado. A pessoa não sabe da história do país, não sabe da geografia. Que eu conheço muita gente. E quando eu digo onde eu moro, o povo não sabe onde é. E gente que mora aqui há 10 anos, então não conhece os estados, que aqui chama cantões, da Suíça. E isso é um mínimo, falta de respeito, falta de interesse, não sei qual é a palavra que eu posso usar. Se você não conhece da geografia do país, não sabe nem quais são as cidades, os estados que é composto, não conhece as capitais, não sabe onde como é o sistema de governo, não sabe sobre a história do país, que é tão linda, eu tenho tanto interesse. Não sabe nada, não sabe nem por que aquela bandeira. Não entende, nem tem interesse, nem tá nem aí. Isso é ruim. É uma regra que é importante. Conheça sobre o país. Busca informação. Assiste filme que traz isso. Lê livro. Conversa com pessoas mais velhas que podem trazer tantas informações bacanas de como funcionava a Suíça há tempos atrás. Isso tudo vai trazer bagagem para você. E quando vier a oportunidade de você ter o passaporte, essa entrevista você vai ter. E você vai ter que falar. E aí isso vai complicar. Então, quando fala na nona regra seja observador. Observa como funciona, né? Observa como as pessoas se expressam, o que elas vestem também. Às vezes você pode até negar se vestir parecido. E olha que eu neguei também. Mas hoje, por coincidência, meu marido me abraçou e disse: Você tá parecendo uma suíça. E eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Mas agora eu acho engraçado. Porque sim, eu cheguei a me adequar, tanto que às vezes eu me visto um pouquinho suíça. Mas eu boto meu tempero brasileiro e tá aqui, ó, na boca vermelha, nas cores às vezes. Mas então, também observe, né? Então é importante a gente observar, conhecer o país. E a última coloque novos hábitos, novos hobbies na sua rotina. Eu venho do Nordeste. O Nordeste não tem frio, não tem neve, né? Eu acho que até o sul do Brasil também é raríssimo ter neve. E o que acontece é que a gente não tem os hobbies nem os hábitos do inverno, normalmente.
E aí o que acontece é que quando chega no inverno, a gente se tranca dentro de casa e acha que vai ter que passar a hibernar nesse tempo de inverno. O que você pode fazer no inverno que é divertido, que é saudável, que é bacana, que vai trazer movimento? Aprender a esquiar é uma delas. Aprender pode ser snowboard, pode ser aquele, o trenó, que não precisa nem aprender, que você sentar praticamente. Então, se você traz esses novos hobbies, os novos hábitos na sua rotina, isso vai lhe trazer leveza na sua vida, minha gente. Se você passa não sei quantos meses lá no inverno e você fica dentro de casa se lamentando e achando que deveria estar em outro lugar, se você faz daquilo um momento de diversão, um momento de descontração, um momento legal, vai ficar guardado no seu subconsciente que o inverno para você significa também diversão e não só escuridão. Então, traga novos hábitos, novas rotinas. Aqui tem práticas de exercícios que no Brasil normalmente não tem muito. Como esse de andar, né? Que é o Wanderung, que fala que em alemão, andar na floresta, subir montanha. Se você gosta, ou então se você nunca experimentou, experimente, veja se gosta. Também tem andar com aqueles, né, esqueci o nome, walk não sei o que em inglês, que é com aquelas madeirinhas, que não é madeirinha, né, é plástico. Mas eu fiz esse esporte aqui por um tempo com os meus sogros e foi tão bacana. E quando eu via que eles iam embaixo de chuva, embaixo de neve, em qualquer tempo, para mim foi estranho, porque fechou o tempo, eu também fico em casa. Mas eu hoje em dia caminho na chuva. Então isso me trouxe tanta coisa boa, né? Por eu ter criado nova rotina, um novo hábito com eles lá no começo, quando eu cheguei. Então hoje me abriu as portas para eu não me limitar de ficar em casa quando é inverno ou quando está chovendo. Então isso é um ganho extraordinário.